Nós vamos começar o louvor dessa noite. E está muito alto o retorno aqui, ó. Diminui um pouco, o retorno está alto. Obrigada. Nós vamos começar a louvar o Senhor essa noite. E você vai dizer quão grande Ele é na sua vida. E quão grandes coisas Ele tem feito por você, pela sua família, pela sua história, pelos seus amigos. E que as pessoas elas possam ver sempre nas nossas vidas o toque, o agir de Deus. Amém? Louve ao Senhor e diga: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, Tu és digno do louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Levante as suas mãos e declare isso para o Senhor. É o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande é meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei
sei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Incontáveis são tuas promessas para nós, Senhor. Amém, Jesus. Quão grande é o teu poder e não tem fim o teu amor. O Senhor tem nos guardado no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. O Senhor tem livrado o teu povo, Pai. O Senhor tem dado paz que excede todo entendimento. E nós te pedimos, fica conosco, Pai, pois os tempos têm sido tão maus, mas a força que nós precisamos nós encontramos em Ti. A alegria renovada a cada novo amanhecer é dada pelo Teu Espírito Santo a cada um dos Teus filhos, Pai. Permanece conosco, Deus. Fortalece-nos na força do Teu poder e fala aos nossos corações, Pai. Provérbios 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verdura na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar a resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Que a palavra do Senhor esteja guardada no nosso coração. Aquele que tem nos amado,
aquele que tem nos guardado, aquele que tem trazido a provisão a nós. Nós temos vivido o Teu amor, Senhor, que nós possamos transpassar esse amor para as demais pessoas, Pai. Tem ciúmes de mim, o Seu amor é como um furacão, eu me rendo ao vento de Sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Não há como explicar o que o Senhor sente por nós. E é de graça tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Que nós possamos honrar, Senhor, com humildade em nossos corações. Tem ciúmes de mim, O Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Sim, Ele nos ama como nós somos. Muda os nossos corações, Senhor. Molda o nosso caráter. Que a cada dia nós possamos parecer mais contigo, Jesus. Pessoas que amam, pessoas que cuidam de pessoas, pessoas que se importam com o próximo e que manifestam esse amor, Senhor.
Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Enquanto você abre o texto da palavra do Senhor, na próxima segunda-feira, às 20 horas, na Cibapa, na 208 Sul, vai estar acontecendo a reunião, onde estarão sendo apresentadas as condições para a caravana para Israel. Se você tem interesse de subir à Terra Santa, compareça a essa reunião, onde vão ser esclarecidos os valores do pacote, o trajeto que vai passar por Amsterdã e Grécia. Se você tem um sonho de fazer essa viagem, compareça a essa reunião. O pastor Valmir vai estar lá, juntamente com o pessoal da operadora de turismo. Amém? 2 Coríntios 9. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Convido você neste momento a louvar ao Senhor com os seus dízimos e suas ofertas. Tenha liberdade na presença do Senhor. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, eu possuirei, pois sobre mim há uma promessa do Senhor. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Com palmas será meu Senhor. Cantemos a Ele. Por onde eu for, a tua bênção, onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada e minha saída, sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, pois sobre mim há uma promessa do Senhor. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda.
minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Nós somos abençoados por Ti, Senhor. E nós temos visto, Senhor, nós somos provas vivas, Pai, das Tuas bênçãos, da Tua cobertura, da Tua proteção e da Tua provisão, Pai. Mesmo em tempos tão difíceis, o Senhor tem dado mantimento, provisão, trabalho para os Teus filhos, Pai. O Senhor tem provido, o Senhor não tem deixado faltar nada, porque no céu não há crise. Nós somos Teus filhos, e o Senhor que é dono do ouro e da prata, o Senhor tem nos dado do melhor para podermos viver, Pai. Deus, que nós tenhamos em nosso coração esse sentimento de que não tenhamos a riqueza para que com soberba nós nos esqueçamos de Ti, mas também não nos dê pobreza para que nós murmuremos e pequemos contra o Senhor. Mas nos dê o pão necessário para viver dia após dia, enquanto o Senhor não vem nos buscar. Também nos dá a condição de contribuir com a Tua obra, Pai, para que o Teu reino se expanda por todos os lares. Senhor, nos ajuda, que nós possamos ser fiéis, que o Senhor esteja conosco, falando aos nossos corações, hoje e sempre, Pai. É o que Te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podeis assentar. Som. Oi. Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Que maravilha, podemos adorar o nosso Deus nessa noite. Amém? Queridos, projeta lá o tema da nossa mensagem de hoje. Hoje nós vamos fazer uma reflexão acerca da sua vida, suas prioridades e sua fé. Sua vida, suas prioridades e sua fé. Esse é um tema que é muito relevante em todos os momentos da nossa vida, porque às vezes a gente fala muito acerca de Deus, de Jesus, mas nós não colocamos como prioridade fazer a vontade dele. O Brasil talvez seja o país que mais fala de Jesus Cristo, que mais tem igrejas. A quantidade de igrejas que nós temos, o problema não são as mensagens, porque Jesus está anunciando através do seu povo a sua mensagem, mas o problema está naquilo que é prioridade na nossa vida. O número de evangélicos no país cresceu muito, mas cada vez parece que está pior o país. A corrupção, drogas, desgraças familiares, tragédias, enfim. O que está acontecendo de errado? Alguma coisa está errada, não é verdade? Sua vida, suas prioridades e sua fé. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia do livro de Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20. Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20. A Bíblia diz assim: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Queridos, Ezequiel 11:19 diz que lhes darei um só coração, um coração não dividido. E esse é o som, querido, que existe no coração daqueles que conhecem Jesus. Nós vamos falar hoje sobre relacionamento com Deus. Esse é o som daqueles que conhecem Jesus. Eu pergunto para você, qual é o som que você ouve em seu coração? Quais são as batidas do seu coração? Muitas vezes nós estamos ouvindo barulhos que não vêm da parte de Deus. E há um ruído nessa comunicação entre nós e Deus. A batida do coração de Deus, ela produz em nós vida, e vida eterna. Sempre, em todo o tempo, as pessoas que têm Cristo, que entendem, que estão em sintonia com essa batida, desfrutam daquilo que Deus oferece. Independente da sua dificuldade, da sua luta, você tem paz. E essa é a vida em abundância. A Bíblia diz que nesse mundo nós passaríamos por aflição, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. O Evangelho de Cristo, ele não nos promete, não nos fala que nós não vamos passar por luta, por dificuldades. Muito pelo contrário, fala que nós passaremos por lutas, por dificuldades, mas deveríamos ter bom ânimo, porque a nossa vitória está nele. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E há um barulho que vem do mundo, que de certa forma contrapõe esse barulho que vem da parte de Deus, que produz paz, que produz vida eterna. Esse barulho é o barulho das drogas, da violência doméstica, é o barulho da corrupção, é o barulho da maldade, da crueldade. Deus nos conquista, nos envolve, nos atrai e nos faz entregar por inteiro. A alegria e o prazer na pessoa de Jesus nos faz completos e com sensação de que nada falta. O apóstolo Paulo falou que em todas as lutas aprendeu a viver contente com o que tinha. Muitas vezes nós estamos buscando aquilo que não é prioridade na nossa vida. Nós vivemos uma religiosidade muitas vezes, falamos muito acerca de Deus, falamos muito acerca do Evangelho de Cristo, mas as nossas prioridades são outras. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos de idade, eu ainda não tinha conhecido Jesus Cristo, e eu tinha uma prioridade na minha vida. Eu tinha muita vontade de comprar uma moto, e eu comprei uma moto, com 18 anos de idade. Nem carteira de habilitação eu tinha na época. Mas para mim, naquele momento ali, era Deus que estava me dando aquela moto, e passou a ser prioridade da minha vida aquela moto. Eu colocava meu quarto era fora da casa, e eu colocava aquela moto para dormir no meu quarto. A moto era limpinha, impecável, e ela era a minha prioridade. E aquela moto quase acabou com a minha vida. No dia 24 de dezembro de 94, eu fui acidentado com aquela moto. Aquilo que era prioridade para mim quase foi a minha destruição. No cruzamento aí de Palmas, eu bati com aquela moto e passei a ter uma certa aversão à moto. Mas ali era a minha prioridade, eu cuidava dela, eu limpava e eu me exibia com aquela moto. E aquela moto naquele momento ali era a coisa mais importante que eu tinha. Não era o momento de eu ter aquela moto. Eu sequer tinha carteira de habilitação. E aquilo passou a ser prioridade. Eu buscava aquilo e queria e conquistei. E quase foi para a minha desgraça. E o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos esperar nele. A nossa bênção, essa palavra vai para os jovens. Às vezes os jovens querem passar, atropelar as coisas, as fases da sua vida, no namoro, e a gente quer antecipar aquilo que é para ser bênção na nossa vida, e isso acaba sendo maldição. Aquilo que era para ser bênção se torna maldição na nossa vida, porque nós não esperamos no Senhor. Nós fizemos da nossa própria vontade e andamos muitas vezes fora da vontade de Deus. E esse barulho que vem do mundo, das drogas, do álcool, a violência, a criminalidade, e no meio de tanta euforia entre os jovens, cresce cada vez mais entre eles o número de pessoas doentes. Doentes emocionalmente. Se você for fazer uma visita ao hospital, você vai ver que o maior gasto público que tem é devido a acidentes de trânsito, por causa do uso do álcool, por causa do uso da bebida, por causa do uso das drogas. As pessoas são inconsequentes porque querem buscar prazeres momentâneos, prazeres que satisfazem a sua carne. E quem está lá fora, quem não tem esse contato com Jesus, a prioridade é essa mesmo. Ela fala que a vida é passageira e tem que aproveitar da vida o máximo. E aproveitar para muita gente é isso, é você ter as coisas. É você conquistar o máximo de menina possível, é você namorar o máximo possível. Eu lembro uma vez que eu estava de serviço no carnaval, que eu fui militar, e uma moça passou por mim e falou: "Ô, seu guarda, hoje eu beijei 10. Eu falei: "Que maravilha, minha filha, que coisa linda que você fez. Você acha que é vantagem você falar isso?" Para ela era, foi uma vantagem, que ela falou que tinha beijado 10. Está totalmente fora de sintonia com aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é plano de Deus para a nossa vida.
Mortes violentas acontecem todos os anos nessas festas da carne, governos corruptos, infelizmente é isso que a gente está presenciando. O mundo sofre e as pessoas estão perdidas, cansadas e doentes. Elas estão procurando por algo que ainda não encontraram. E nós temos encontrado isso. Amém, queridos? O cuidado que nós devemos ter para nós não rompermos com essa comunicação com o nosso Deus. Porque a comunicação, ela parte daquele que fala, daquele que ouve e da mensagem transmitida. E muitas vezes, por causa do nosso pecado, por causa da nossa arrogância, porque aquilo não é a prioridade, há um ruído, há um rompimento nessa comunicação e nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Nós paramos de ouvir a voz de Deus e a gente quer andar com as nossas próprias pernas e por isso a gente muitas vezes se decepciona. O número de pessoas afastadas do Evangelho, que se converteram e afastaram do Evangelho é maior do que o número de convertidos que tem no Brasil hoje. Você acredita nisso? Essa estatística é terrível, mas é verdade. O número de desviados é do tamanho ou maior do que o número de pessoas que estão hoje servindo a Deus. Isso é uma tragédia. E são pessoas que perderam essa comunicação. Nós somos chamados, nós temos essa verdade, nós temos Cristo em nossa vida e nós somos chamados para contagiar o mundo. E às vezes, muitas vezes a gente erra porque a gente quer convencer as pessoas que a nossa religião é melhor. A gente quer convencer as pessoas de que elas estão erradas no seu pecado. Enquanto que o chamado para nós é que nós possamos contagiá-las com o nosso estilo de vida. Sempre a gente fala aqui na igreja assim, que nós ganharemos as pessoas pelo nosso convívio. E essa é a estratégia do pequeno grupo. No pequeno grupo as pessoas caminham com você, gostam do seu estilo de vida, se identificam com o seu pequeno grupo e ali é um processo para ela ter uma caminhada com Cristo e conhecer a Cristo, entregando sua vida a Ele. Nosso chamado é para contagiarmos as pessoas, não para convencer da nossa religião. Os fariseus, eles tinham uma religiosidade talvez bem mais ferrenha do que a nossa, com certeza. Mas a base da religião deles era a lei, era a legalidade. E Jesus, ele de certa forma, ele condenou isso. Jesus, ele trouxe para nós uma verdade, dizendo que a graça dele nos basta. Se nós formos vivermos pela legalidade, pela lei, nós vamos nos tornar fariseus. E que Jesus quer de mim, quer de você, é um coração arrependido, quebrantado e que ouve a voz do Senhor. E que a sua prioridade está em fazer aquilo que é vontade dele. A Bíblia diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Qual o motivo da frustração hoje no meio da igreja? Qual o motivo da sua frustração? No seu relacionamento, nos seus negócios. A Bíblia diz que porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Ele é prioridade na sua vida? Ele é prioridade nos seus bens, testemunho do Deus que você serve, ou não, ou é apenas para satisfação dos seus prazeres? E essa é uma quebra na comunicação com Deus. Deus nos chamou para que dispuséssemos tudo aquilo que a gente tem, por inteiro, a Ele. Quando você faz a vontade de Deus, você agrada a Deus, você pode ter certeza que Ele vai agradar a você. E nós muitas vezes invertemos isso, nós queremos satisfazer primeiro a nossa vontade. E as coisas de Deus ficam para um segundo plano. Se quer, a gente vem à igreja. Se quer, a gente lê a Bíblia. Se quer, a gente quer ter relacionamento com pessoas. Mas nós queremos viver o Evangelho. Queremos estar religiosamente dentro dos padrões daquilo que nós entendemos como pessoa santa, pessoa boa. E não é isso que Deus quer. Deus quer coração quebrantado. Deus quer pessoas contritas de espírito. Deus quer pessoas que dedicam a sua vida inteira a Ele. A batida do coração de Deus. Lucas capítulo 5, versículos 32 diz que eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Queridos, o relacionamento com Deus, primeiro, ele passa pelo arrependimento. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Nós não estamos em sintonia com aquilo que Deus quer. Nós não estamos em sintonia com a batida do coração de Deus. Porque sem arrependimento, como que a gente vai agradar a Deus? Sem arrependimento, como que nós vamos nos revelar a Deus? Deus quer que eu e você confessemos os nossos pecados e deixemos. É isso que testifica da nossa salvação. Mateus capítulo 14, versículo 14 diz que quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Querido, Jesus teve compaixão das pessoas, compaixão dos pecadores. Muitas vezes nós apenas rotulamos. Muitas vezes nós falamos assim, fulano é muito difícil, fulano é complicado. Muitas vezes nós fugimos de pessoas que são difíceis de relacionamento, nós não queremos nos relacionar, nós não queremos pagar o preço. Nós não sentimos aquilo que Jesus sentiu, que é compaixão pelas pessoas.
E estar em sintonia com a batida do coração de Deus é você gostar daquilo que Ele gostava, é você amar aquilo que Ele ama, é você fazer aquilo que Ele quer que você faça. Marcos capítulo 16, versículo 14 a 16 diz que mais tarde Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Essa é a nossa comissão, querido. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua tribulação, eu não sei o quanto o seu barco está balançando, mas se o Senhor Jesus estiver no barco da sua vida, não tema, creia que Ele tem poder para resolver o seu problema, Ele tem poder para restaurar a sua saúde, Ele tem poder para restaurar o seu relacionamento, Ele tem poder para operar em sua vida. Basta que você confie, basta que você creia que Ele pode fazer isso e deixar que Ele age na sua vida. João capítulo 21, versículo 17 diz que Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Pedro, você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Querido, eu pergunto para você: você ama Jesus? Nós amamos Jesus? O que Jesus espera de nós é isso: se vocês me amam, então cuide das minhas ovelhas. Jesus fez essa pergunta para Pedro 3 vezes, porque ele queria entender a dimensão. Pedro tinha que entender a dimensão do amor. Se Jesus Cristo entregou na cruz por mim e por você, quem somos nós para não querer pagar o preço pelo nosso irmão? Quem somos nós para não pagar o preço em oração, o preço em caminhar junto, um preço em discipulado, em relacionamento, pelas pessoas que Deus quer alcançar? Deus teve misericórdia de mim, teve misericórdia de você, por isso nós estamos aqui. E como nós sabemos, nós somos difíceis, e pessoas investiram em nós. Nós somos chamados para nos relacionarmos, para sermos bênção na vida das pessoas. Com quem você tem se relacionado? Quais têm sido os seus relacionamentos? Fazer a vontade de Deus é prioridade na sua vida? Como anda o seu relacionamento no seu pequeno grupo, na sua casa, com seus familiares? Nós estamos abrindo mão daquilo que é prioridade para Deus. Nós estamos abrindo mão daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para a gente cuidar, da nossa casa. Nós estamos desistindo do nosso filho, nós estamos desistindo dos nossos relacionamentos, do nosso casamento, nós estamos desistindo da igreja, porque isso deixou de ser prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida hoje é ganhar dinheiro, é terminar uma faculdade, é casar, é fazer tantas coisas. Poucos buscam cumprir a prioridade de estar no centro da vontade de Deus, a esperar no Senhor, fazendo a vontade dEle. E a vontade dEle é que cuidem das minhas ovelhas. Nós fomos chamados para isso, para relacionarmos com pessoas e promovermos o cuidado, promovemos a cura, promovemos a bênção na vida dessas pessoas. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4 diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós somos portadores de boas novas. Nós fizemos casa do julgamento agora, passou quase 4.000 pessoas, passaram pela casa do julgamento, e todos saíam com essa mensagem: queridos, você é portador de boas novas, o que você tem feito com isso? Quem passou por casa do julgamento, a gente falava daquela situação daquela jovem Ana. Ana foi impactada pela vida da sua professora. E o desafio é justamente esse: quem nós temos impactado com o nosso estilo de vida? Tem sido prioridade para nós falarmos do amor de Deus? Tem sido prioridade para nós alcançarmos as pessoas que Deus quer alcançar? O seu ciclo de relacionamento é para fazer a vontade de Deus. Você está naquela escola, naquela faculdade, é para fazer a vontade de Deus. Você está no seu trabalho, é para fazer a vontade de Deus. Deus te deu essa família, é para que você cuide dela, é para que seja feita a vontade dEle. E às vezes a gente está ignorando esse fato, de que Jesus Cristo quer alcançar essas pessoas. Nós estamos ignorando o fato de que não vou me relacionar com fulano não, porque fulano é drogado. Não vou me relacionar com ciclano, porque ciclano vive na prática do homossexualismo. E nós estamos perdendo a sintonia com Deus. Porque é essas pessoas que Ele quer alcançar. São essas pessoas que Ele colocou ao nosso redor para conviver com a gente, para que a gente possa ser bênção na vida delas. O coração de Deus bate pelos que sofrem.
Ele nos ama como ama aqueles que estão entregues ao pecado, às drogas e à vida longe da sua presença. Existe um outro som que continua incomodando. Existe um mundo imperfeito. Existem pessoas sofrendo e existe um mundo sem Deus. Existe um mundo sem Deus. Existem pessoas que estão precisando de uma mensagem salvadora, uma mensagem de resgate, uma mensagem de cura. O seu exemplo de vida, a sua dificuldade, ela serve para testemunhar para essas pessoas. Quantas pessoas estão precisando apenas de um abraço? Eu estava vendo na televisão esse dia para trás e o Regis Danelli se vestiu de mendigo lá, ele ficava na praça, a pessoa passava e falava assim: "Ô, me dá um abraço". As pessoas ignoram totalmente. As pessoas ignoram totalmente. E nós estamos querendo nos relacionar com essas pessoas difíceis? Nós estamos querendo nos relacionar, pagar o preço pelas pessoas que estão precisando de Deus? Ou nós só queremos nos relacionar com pessoas do nosso nível social? Nós queremos que vá na nossa casa só pessoas do nosso padrão financeiro? A gente percebe isso muito na época de fim de ano, na época de Natal. Na época de Natal as pessoas viajam e reúnem seus familiares, e as pessoas menos abastadas na igreja ficam meio que deslocadas. As pessoas que estão sós na igreja, muitas vezes têm dificuldade de se achegar a alguém, porque nós não queremos, muitas vezes, pagar o preço de nos relacionarmos com pessoas que são difíceis de relacionamento. Com pessoas que são envolvidas com drogas, pessoas que são diferentes de nós, eu diria assim, socialmente falando. Há uma só batida, querido, no coração de Deus, e essa batida tem que ser a mesma batida do seu coração. Nós devemos estar em sintonia com o coração de Deus para que possamos fazer a vontade dEle. Quando um jovem é escravizado pelo pecado, quando uma pessoa é humilhada, ela perde o bom senso, a dignidade e se entrega muitas vezes à prática do pecado, se entrega totalmente às trevas. E em última instância, o diabo quer fazer isso, ele quer atingir o coração de Deus. Você não é o alvo de Satanás. Nós temos que entender isso. Nós não somos o alvo de Satanás. O alvo de Satanás é Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Satanás sabe que se ele nos atingir, ele atinge o coração de Deus. Deus se entristece quando o homem vive com essa situação. Nessa situação de pecado, nessa situação de entrega total às trevas. E Satanás, quando ele consegue fazer isso, ele entristece o coração de Deus. Nós fazemos parte da cadeia alimentar de Satanás, porque a Bíblia diz que a serpente se alimentaria do pó da terra. E nós somos o pó da terra e a serpente é Satanás. Mas o alvo de Satanás, ele quer entristecer o coração de Deus. E quando eu e você vivemos na prática do pecado, sem que haja confissão de pecado, sem que haja arrependimento, nós estamos entristecendo o coração de Deus e fazendo aquilo que Satanás quer. Há uma desconexão, havia na época de Jesus e ainda hoje há uma desconexão entre aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que nós praticamos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículos 24 e 26. No meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da tribulação que você passa, a pergunta que fica é: por que você está com medo? A Bíblia diz que de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez uma completa bonança. Querido, faça uma reflexão acerca da sua luta, da sua dificuldade. Identifique Jesus no barco da sua vida, tenha fé. Não duvide, não tenha medo, porque quem faz acalmar a tempestade é Ele. Quem faz você não naufragar, o seu barco não naufragar, é Jesus Cristo de Nazaré. Mas tenha certeza de que Ele está no barco da sua vida. Tenha certeza de que Ele está com você. Não tente fazer com a sua própria capacidade, não tente você tomar conta pela sua própria força. Porque nós não somos capazes de fazer nada. Quem efetua as coisas na nossa vida é Deus. Você não pode acrescentar um dia na sua vida. Quem concede é Deus. E é Deus que quer te abençoar. E se Ele quer te abençoar, Ele só quer que você esteja na posição de receber a bênção. Não tente antecipar a bênção. Que a sua prioridade seja fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Outra situação que havia uma desconexão entre aquilo que Jesus queria e o que os discípulos estavam entendendo está em Mateus capítulo 14, versículos 15 e 16, que diz o seguinte: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é o lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida.
Respondeu-lhe Jesus: eles não precisam ir, dê-lhe vocês mesmo algo para comer. Enquanto Jesus estava ali, os discípulos queriam que a multidão fosse dispersa. Não, dispensa a multidão, porque já está ficando tarde, manda eles comprar algo para comer na mercearia, na cidade. E Jesus falou assim: não precisa deles irem, vocês mesmos dão de comer para eles, dão a comida que eles precisam. Eles se viram numa situação complicada, porque eles tinham 5 pães e 2 peixinhos, e falou: como que a gente vai alimentar essa multidão? Não interessa o que você tem em suas mãos, interessa o que você está disposto a dar para Deus. Não interessa aquilo que a dificuldade, a luta que você está passando, seja ela financeira, seja espiritual, interessa o quanto você está disposto a se entregar ao Senhor. E eles chegaram naquela situação com alguns pães e alguns peixinhos lá, e Jesus alimentou aquela multidão com aquilo que os discípulos tinham para oferecer. A pergunta que eu faço para você nessa noite é essa: o que você tem para oferecer para Deus? O seu tempo, o seu abraço, o seu ombro? Creia que o milagre vem de Deus. Quando você coloca o pouco que você tem nas mãos de Deus, você sai depois com cestos cheios. A Bíblia diz que naquela situação eles alimentaram aquela multidão e saiu com 12 cestos cheios de pedaços de peixe. Você crê nisso, meu querido? Disponha aquilo que você tem na presença de Deus. Creia que o milagre é Ele que faz. Creia que Ele vai fazer na sua vida. Creia que Ele vai fazer na pessoa que você está intercedendo, que você está orando. Há muitas pessoas aqui que se relacionam nos seus pequenos grupos. E você sabe, muitas vezes, é o relacionamento discipulador, você sabe da situação daquela outra pessoa. Dê a ela um momento de oração. Dê um abraço para aquela pessoa e creia que é Deus que vai operar no coração dela, na mente dela, e que aquela pessoa vai sair da situação que está passando. Se você tem dificuldade, talvez você fale assim: não, mas eu estou precisando de ajuda. Busque ajuda nas pessoas. Com certeza Deus tem levantado pessoal ao seu redor que pode te abençoar, que pode andar com você, que pode orar com você. E Deus quer operar na sua vida. Outra situação, querida, é na conversa com aquela mulher samaritana. Naquele momento, João capítulo 4, versículo 27, diz o seguinte: naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Queridos, o entendimento dos discípulos era que Jesus tinha que se alimentar. E Jesus falou que o alimento dele era fazer a vontade de Deus. Aos olhos dos discípulos, Jesus talvez estivesse fraco lá e estivesse precisando se alimentar para sustentar, para ficar forte, para ficar vigoroso. Querido, a nossa vontade, o que nos dá vida, é fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus quer dizer com isso aqui. Ele falou assim: a minha vontade é fazer, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. O que nos dá vida, querido, é estar no centro da vontade de Deus. O que produz vida em nós é fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 35, no momento da dor antes da cruz, ao ponto de suar sangue, enquanto Jesus orava, seus discípulos dormiam. Vamos acompanhar esse texto? Mateus 14, 35, diz o seguinte: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem 1 hora comigo? Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: você ainda dorme e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Já imaginou essa situação de constrangimento para aqueles discípulos? Jesus saiu para orar naquele momento de dor, e ele queria que os discípulos estivessem com ele, intercedendo com ele, e quando ele volta, estão dormindo. Ele conversa com eles, pede para eles vigiar, para eles tomar cuidado, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sai, quando volta, estão dormindo de novo. Querido, como que está a nossa vida, hein, em relação a isso? Nós temos vigiado, nós temos orado, nós temos buscado no Senhor força
Ou nós estamos dispersos, alheio a tudo aquilo que está acontecendo? Pessoas indo para o inferno ao nosso redor, pessoas tendo sua vida ceifada a todo instante, em tragédias sociais, em acidentes. E nós, qual é a nossa posição? Nós estamos dormindo, nós estamos inertes a essa situação. Jesus estava a ponto de ir à cruz e os discípulos estavam totalmente desconectados com aquilo que era a vontade de Jesus. A vontade de Jesus era que ele estivesse com ele naquele momento de dor, intercedendo, orando, e eles estavam dormindo. A vontade de Jesus para nós hoje é que nós façamos a vontade dele, de alcançar pessoas, de cuidar de gente, de alimentarmos a multidão. E qual tem sido a nossa resposta para Deus? Estamos dormindo? Estamos no nosso descanso? Estamos sem forças? Tinha um discípulo que tinha mais intimidade com Deus. Um dos discípulos tinha muita intimidade para perceber os desejos, as intenções e os sentimentos de Jesus. João capítulo 13, versículo 23 diz que um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunta-lhe a quem ele se refere. Inclinando-se esse discípulo a Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Outra versão diz que, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou quem é. Tem pessoas que têm mais intimidade com Jesus. Essa situação aqui mostra que Pedro, ele fez sinal para João ver com Jesus quem era a pessoa que iria traí-lo. Demonstra que Pedro estava um pouco além, afastado daquilo que seria a vontade de Deus, dos pensamentos, do entendimento de Jesus. E João tinha mais intimidade com Jesus nesse sentido. E ele inclinou sua cabeça no peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Qual tem sido a sua posição, queridos? Você tem essa intimidade de se saber qual é a vontade de Jesus, você se inclinar nos peitos dele e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu preciso da sua ajuda. Ou você está querendo que alguém faça por você? Há essa situação também. Tem pessoas que não conhecem aquilo que está no coração de Deus e vai buscar outras pessoas que têm mais intimidade com Deus. E isso faz parte do processo de relacionamento. Tem pessoas que têm dificuldade e se isolam. Não quero saber, e fica na inércia e sofre tudo sozinho. Outros não, outros reconhecem na liderança da igreja, reconhecem nos seus pastores, essa pessoa talvez, ou no irmão que você se identifica, que tem essa intimidade com Deus, que você pode confiar. Você chegar nele no momento da sua dificuldade e compartilhar com ele. Você tentar que ele traga a sua mente, assim, esclareça para você qual é a vontade de Deus na sua vida. Relacionamento discipulador, nós não podemos perder o foco disso, querido. A missão de Jesus, que ele passou para nós hoje, é que nós nos multiplicarmos. E essa multiplicação, ela é espiritual, mas depende de mim e de você, da forma como nós nos relacionamos com as pessoas e com Deus. O símbolo da cruz, ele é vertical e horizontal, é porque relacionamento com o Pai e com o nosso próximo. Se nós falarmos que amamos a Deus e não tivermos relacionamento com pessoas, a Bíblia diz que nós somos mentirosos. Nós devemos amar as pessoas. Se nós não amarmos quem a gente vê, como que a gente vai amar aquele que a gente não vê? É isso que a Bíblia diz. A situação onde você deseja muito saber o que está no coração de Deus, se tiver algum ruído entre a sua comunicação e Deus, busque pessoas para te abençoar, busque na sua liderança, busque no seu pastor aquilo que Deus tem para a sua vida, que com certeza ele vai te orientar, ele vai te ajudar. Há 3 coisas que devemos fazer para estarmos alinhados com a vontade de Deus, para estarmos em sintonia com a batida do coração de Deus, e isso deve ser prioridade da nossa vida. Primeiro, esteja disposto a mudar para a direção de Deus. Atos 26:20 diz: preguei dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Sem arrependimento é impossível agradar o coração de Deus. Isaías 30, versículo 15 diz: o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você procurou o seu líder, procurou o seu irmão e foi falar para ele das suas fraquezas, das suas lutas? Infelizmente, nós erramos muito nesse tipo de relacionamento discipulador, porque nós não queremos falar das nossas fraquezas. Nós temos dificuldade de falar dos nossos pecados. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Qual foi a última vez que você procurou o seu discipulador, procurou o seu líder e falou dos seus pecados, das suas lutas, das suas dificuldades? Aí nós percebemos que nós estamos, muitas vezes, fora de sintonia com aquilo que Deus quer, porque essa é a vontade de Deus, para que a gente se arrependa dos nossos pecados, para que a gente busque ajuda no nosso
no nosso líder, no nosso irmão, no nosso conselheiro, no nosso discipulador, para que possamos vencer essa dificuldade. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Querido, a dificuldade que talvez você esteja passando, a sua luta, esse momento de tristeza que você está passando, talvez seja para você produzir arrependimento em você, e essa é a vontade de Deus, para que através do arrependimento nós alcancemos a vontade de Deus na nossa vida. Através do nosso arrependimento a gente confessa os nossos pecados, a gente fala das nossas dificuldades e a gente se abra a ouvir a voz de Deus. Perceba o momento que Deus está tratando com você, porque nem toda tristeza que você passa, a gente fala muitas vezes, essa não é a vontade de Deus para a minha vida. Talvez é a vontade de Deus para a sua vida, porque o entristecimento que produz arrependimento, ele traz salvação para você. Agora, o entristecimento por causa das coisas do mundo, ele produz a morte. A tristeza do mundo produz a morte. Mas a tristeza, segundo as vontades de Deus, ela produz arrependimento em nossos corações. Toda vez que você visita a carne, querido, você sai de lá frustrado. Toda vez que você faz a vontade da carne, que você faz a vontade do mundo, você sai de lá frustrado. Quantas pessoas têm vivido aquela situação de um pé aqui dentro e outro lá fora? Quando você caminha lá pelo mundo, você sai de lá muito machucado, muito ferido. Mas quando você se arrepende das suas práticas, quando você se volta para Deus, você pode ter certeza que nele há a cura, há a restauração. Não tenha medo de confessar os seus pecados, não tenha medo de falar das suas fraquezas. Lucas capítulo 3, versículo 8 diz: deem frutos que mostrem o arrependimento de vocês. E o fruto que mostra o arrependimento é a confissão dos pecados, é abandonar a prática do pecado. Esse é o fruto que mostra o nosso arrependimento. O que os discípulos entregavam a Jesus servia, porque ele poderia encontrar em qualquer lugar o que Deus queria receber. Se você for observar a situação dos fariseus, é justamente isso. Os fariseus, eles ofereciam religiosidade, mas eles não ofereciam um coração quebrantado, contrito na presença de Jesus. Eles demonstravam a sua fé, a sua religião, a sua religiosidade. Eles eram muito fiéis àquilo ali. Mas um coração contrito, quebrantado, você falar das suas fraquezas, falar das suas dificuldades, isso para eles era inaceitável. Eles não consideravam essa possibilidade. E foi isso que Jesus trouxe. E isso rompia com aquela tradição farisaica. E quantas vezes nós vivemos um farisaísmo disfarçado de religiosidade na nossa igreja, sem poder falar, sem querer falar daquilo que nos afronta, daquilo que nos aflige, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Segunda coisa que você pode fazer para estar alinhado ao coração de Deus, querido, é encontre e entregue-se ao ritmo do coração de Deus. Desculpa. João capítulo 6, versículo 66 diz que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe disse: Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo. Para onde nós iremos, querido? Se só Deus tem as palavras de vida eterna. Jesus perguntou para eles: vocês também não querem ir? Porque muitos deixaram de seguir essa fé. Quantas pessoas estão abandonando quando são confrontados à sua situação de pecado? Quando são confrontados a falar das suas mazelas, das suas dificuldades, a falar dos seus pecados, as pessoas falam: não, isso não é para mim. E relacionamento discipulador, ele passa por isso. É você falar com a pessoa assim: como é que está a sua vida? E a pessoa falar assim: não, eu tenho uma dificuldade no pecado da tal área, adultério. E você tem um acompanhamento com aquela pessoa. Todo dia você vai: e aí, meu irmão, você conseguiu vencer? É tipo o alcoólico anônimo. Eu acho que eles entenderam bacana isso, viu? Todos os dias eles falam: hoje eu passei mais um dia sem dar um gole. E quando você tem aquela dificuldade, aquela luta contra o seu pecado, é como se você falasse: hoje eu não pequei, hoje eu venci. Porque todos os dias, igual diz a música, aí as lutas vêm, as propostas vêm, o pecado vem, mas nós temos que escolher estar ao lado de Deus. Nós temos que escolher caminhar com Deus. Tem muitas igrejas apenas fazendo aquilo que o povo gosta, agradando a multidão, agradando a juventude, sem confrontar com essa realidade do pecado. E essa não é a proposta da nossa igreja. A proposta da nossa igreja é que você viva um relacionamento transparente e discipulador dentro do seu pequeno grupo.
onde você tenha liberdade para falar com o seu irmão, onde você tenha liberdade para procurar o seu líder, procurar o seu pastor e falar acerca da sua dificuldade. Porque nós cremos que Deus vai operar a cura, vai operar a restauração, e Ele tem feito isso no nosso meio. Muitos casais estão sendo restaurados porque têm buscado ajuda, têm buscado compartilhar da sua dificuldade. Outros não, outros se fecham, não falam com ninguém, quando pensam que não, as coisas já estão sem controle. Converse com o seu discipulador, converse com o seu líder, abra o seu coração para ele, e a Bíblia diz que nós temos que unir a nossa fé aqui, que Deus vai ligar lá no céu, aquilo que nós ligamos aqui na terra. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito ter seus efeitos. Tenham homens de Deus e mulher de Deus orando por você, intercedendo por você, e tenha certeza da vitória. Por que nós precisamos entregar tudo a Deus, querido? Primeiro, porque não podemos fazer nada sem Ele. Quem faz as coisas, quem opera tudo é Ele. Porque Deus sabe o melhor jeito de fazer. Porque precisamos dispor e abrir mão de tudo que nós temos por amor a Deus. Abrir mão muitas vezes da nossa zona de conforto, abrir mão muitas vezes dos nossos bens, abrir mão muitas vezes da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E porque queremos que Deus tenha liberdade para agir em nossa vida. Muitas vezes as pessoas procuram a gente e falam assim, eu quero servir, eu quero fazer e tal, e na época da casa de julgamento é muito comum isso. A pessoa diz, não, eu quero servir, como é que eu faço? Aí quando a pessoa fala, não, vai lá e ajuda no estacionamento. A pessoa, não é isso que eu queria não, deixa de ir. O que eu queria? Não, eu queria ser ator. Querido, deixa Deus usar você aonde Ele quer, da forma que Ele quer. Deixa Deus ministrar na sua vida, deixa Deus falar para você aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Quantas pessoas vão atrás de pregadores, não vou atrás da irmã fulana, porque a irmã fulana fala aquilo que eu quero ouvir. E quando fala aquilo que é contrário à sua vontade, você não, essa palavra não foi para mim. Essa palavra era para a pessoa que não veio, que era para estar sentada aqui do meu lado, não veio. Não é para mim essa palavra. E Deus quer curar você, Deus quer tratar você. É aquilo que diz, que a tristeza, dentro dos planos de Deus, ela produz vida em você, ela produz arrependimento, e isso é bom, isso é bom. Terceira coisa que você pode fazer para estar em sintonia com o coração de Deus, querido, é experimente os resultados de viver no ritmo do coração de Deus. Salmo 126, versículo 6, diz que aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Olha que maravilha, queridos. Essa caminhada, ela pode ser difícil, ela não é fácil não, mas ela vai produzir frutos. Você vai lutar, você vai pagar o preço, você vai orar, você vai jejuar, você vai ministrar na vida do seu irmão, você vai caminhar junto com ele, você vai plantar na vida dele, e creia que quando for da vontade de Deus, a forma como Deus quer agir, você vai colher os frutos. Deus vai colher os frutos. Mateus capítulo 14, versículo 20, diz que todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Do pouco que os discípulos colocaram nas mãos de Jesus, Ele fez a multiplicação. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Apresente a Deus aquilo que você tem. Fala para Deus aquilo que você precisa. Fala para Deus o que você quer fazer. E deixa Deus agir. Deixa Deus falar assim, Senhor, contudo seja feita a sua vontade. A minha vontade é essa. Se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Se for para você passar pelo vale, passe pelo vale. Se for para você passar pela tribulação, passe pela tribulação junto com Jesus, sem murmuração, confiando que Ele vai operar no momento certo, confiando que Ele vai agir na sua vida. Talvez você esteja no momento de receber a cura do Senhor, busque essa cura. Talvez você esteja no momento de ouvir a ministração no seu coração. Abra o seu coração para ouvir a voz de Deus. O papel do cristão é se entregar a Jesus por inteiro, ser como a folha que o vento leva para onde quer, e os resultados são responsabilidade de Deus. É Ele quem faz, é Ele quem multiplica, é Ele quem dá a salvação, é Ele quem transforma a vida das pessoas, e é Ele que faz a multiplicação acontecer. O nosso trabalho é nos dispormos a fazer a vontade dEle, crendo que Ele vai operar em nossas vidas. O melhor resultado que Ele pode ter de tudo isso são vidas transformadas. O melhor resultado que nós podemos colher são vidas restauradas, pessoas que testemunham daquilo que você foi na vida dela, pessoa que fala assim, meu PG é uma bênção na minha vida, pessoas que estão com dificuldade, seja lá na área familiar ou situação de luto, e está lá o seu pequeno grupo junto, está lá o seu líder, está lá o seu discipulador abraçado, caminhando junto. São vidas restauradas. E é isso que Deus quer que eu e você façamos, nos coloquemos à disposição dEle, para que Ele possa operar em nossas vidas. Multiplicação de pães e peixes, transformação de vidas, grandes resultados através do pouco que podemos oferecer. Talvez você não tenha muito, mas o que você tem é o que Deus quer usar. É isso que Ele quer multiplicar, é isso que Ele quer operar.
Olhamos para nós e vemos tão pouco, às vezes, parece que falta tanto, nós nos julgamos incapazes, nós às vezes achamos, não, isso não é para mim, isso é para o líder. Uma situação, uma pessoa liga para você enfermo e fala, eu estou muito enfermo, estou precisando de oração. Então tá bom, vou falar para o pastor ir orar por você. É você, abençoado, que tem que orar. É você que tem intimidade com Deus. Fulano, liga para mim, ora por mim, que eu estou passando por luta e tal. Amém, vamos orar, mas você está orando? Os casais, lá em casa está complicado, meu marido é difícil, é assim, é assado. Abençoado, você tem pagado o preço pelo seu marido? Você tem orado pelo seu marido? Ou você só tem reclamado, só tem discordado de tudo que ele tem falado? Você não tem intimidade com ele para conversar? Às vezes o marido reclama da esposa. Tem orado pela sua esposa? Você tem pagado o preço por ela? Você tem buscado no Senhor? Deus quer restaurar o sacerdócio do marido. Deus quer dar sabedoria à mulher para edificar a casa. A família é plano de Deus, essa instituição ela é sagrada, e Satanás sabe disso e ele quer destruir a família. Ele sabe que destruindo a família ele vai conseguir dar uma sacudida na igreja e vai entristecer o coração de Deus. Você é alvo de Satanás, a sua família todos os dias é alvo de Satanás, não tenha dúvida disso. E como você pode fazer para proteger a sua família? Disponha-se a fazer a vontade de Deus. Enquanto você cuida das coisas de Deus, você pode dormir e descansar no Senhor. Aí você pode orar aquele texto, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a sua casa, querida, em vão é a sua segurança, é em vão cerca elétrica, é em vão você colocar alarme no carro. É o Senhor quem guarda a sua vida. E se o Senhor não edificar a sua casa, a sua riqueza não vai valer nada, vai desmoronar. Os bens que você constrói, que você se preocupa em construir, não vão sustentar o seu casamento. O que sustenta a família, a unidade familiar, é estar no centro da vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. Talvez você quer agir da sua própria maneira e faz coisa que desagrada o coração de Deus. E depois você se arrepende. Busca orientação em Deus, busca estar no centro da vontade dEle. O que é estar no centro da vontade de Deus? Faça uma avaliação da sua vida. Vê se você é um homem ou uma mulher que ora. Vê se você é um homem ou uma mulher que jejua, um homem ou uma mulher que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia. Ou se você se contenta apenas em vir ao culto de quarta-feira, ao culto de domingo. E tem outros que é mais seletivo ainda, fala assim, quem é que vai pregar hoje? É o pastor Valmir? Então eu vou. Vamos idolatria, vem pregar só vem para a igreja o dia que o pastor Valmir vem pregar. Está distante de Deus, não está ouvindo a voz de Deus. Deus quer falar com você, é através da palavra, é através do seu irmão, através até do seu desafeto. Deus quer falar com você. Ouça a voz de Deus. Muitas pessoas têm buscado satisfazer apenas a sua vontade. Muitas pessoas querem satisfazer apenas o seu desejo pessoal, o seu desejo material. E não está totalmente alheio ao que está acontecendo até dentro da sua própria casa. Sua casa está desmoronando às vezes e você não está se dando conta que você não está ouvindo a voz de Deus. E Deus quer falar com você. E se preciso for, Deus vai usar uma mula. Assim como Ele falou com Balaão. As pessoas às vezes ficam cegas espiritualmente e se fecham e querem só fazer a sua vontade. E a melhor coisa que você pode fazer, o melhor lugar que você pode estar é no centro da vontade de Deus. É pagando um preço em oração, pagando um preço em leitura da palavra de Deus. É buscando exercer aquilo que Deus tem colocado na sua vida, sacerdócio. É você ser o sacerdote da sua casa. É a mulher sábia. É a mulher sábia que edifica a casa. É isso que Deus espera de mim, espera de você. É um líder sensato. É um líder que ama as pessoas. É um irmão, uma irmã que ama as pessoas. Que quer se relacionar de forma intencional para que essas pessoas sejam abençoadas. Quantas ligações você faz por semana para o seu irmão, perguntando, e aí meu irmão, como é que está? Você está bem? Como é que você tem passado? Às vezes a gente passa um mês sem falar de ninguém, das pessoas do nosso pequeno grupo. A gente só fala com as pessoas do nosso pequeno grupo no dia do encontro, da reunião na semana. E como que Deus opera? Se a gente não está ouvindo a voz de Deus, se a gente não está tendo intimidade com Deus. E Ele quer fazer muitas coisas no nosso meio, não tenha dúvida disso. Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Ele quer restaurar a sua saúde espiritual. Ele quer levantar você para que você também possa abençoar outras pessoas. Tenha certeza disso. Ezequiel 32, versículo 39 diz, Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos. O alvo de Deus, querido, é que nós tenhamos um só coração com Ele. É para que a vontade dEle, a batida do coração dEle seja a batida do nosso coração. A vontade dEle seja a nossa vontade. Aquilo que Ele quer fazer seja aquilo que a gente quer fazer também. Se nós nos envolvermos na casa do Senhor, se nós nos envolvermos nas coisas de Deus, as demais coisas não são acrescentadas.
É aquela história de que as bênçãos perseguem aqueles que creem, aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículos 5 a 7 diz que então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como os grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes vitória, dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Querido, não tenha dúvida, Jesus está voltando para buscar a sua igreja adornada, a sua igreja pronta. E eu e você somos a igreja do Senhor. Nós devemos estar no centro da vontade dEle, em vigilância, aguardando esse momento. Amém, queridos? Eu falei quando eu tinha 18 anos de idade, isso foi em 94, eu fui acidentado. Aí um irmão falou para mim: vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Em 95 eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Durante muito tempo eu passei cambaleando entre fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Mas Deus teve misericórdia de mim, me deu uma esposa que me abençoa. Em 98 eu casei, é uma esposa que eu cresci muito na fé com a minha esposa. Não entendia qual era a vontade de Deus, não entendia, porque para mim a vontade de Deus era que eu estivesse indo para a igreja. E às vezes eu me contentava com isso. Eu ouvia, saía e não dava atenção àquilo que Deus queria. Até que Deus falou para mim uma vez, falou assim, como se tivesse abrido os meus olhos assim, e eu percebi e falei assim: agora eu entendi esse negócio. Eu conversei com o pastor Valmir e falei: pastor, eu entendi esse negócio. Aí ele falou assim, até tinha falado com minha esposa: a minha vontade é que o seu esposo seja líder e não você. O seu esposo seja líder. Essa é a vontade de Deus para você casado, para você homem. A responsabilidade espiritual da sua casa, marido, é sua. O pastor fala muito sobre isso aqui. Nós vamos prestar conta da saúde espiritual da nossa família. Qual é a sua posição? Deus quer que nós nos posicionemos. Deus tem chamado pessoas corajosas, porque Deus quer pessoa corajosa na obra. Deus quer pessoas que tenham coragem de desafiar as trevas, porque você deve restaurar, ser bênção na vida de uma pessoa, restaurar um casamento, você restaurar uma pessoa drogada, você restaurar uma pessoa que está totalmente nas mãos de Satanás. Tem que ter coragem, porque a Bíblia diz que Satanás ele está bradando ao nosso redor, querendo uma brecha para nos tragar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se colocar em vigilância. Se coloca em vigilância, coloca a sua casa, passe em revista a sua casa, passe em revista a sua vida. E aquilo que não estiver conforme a vontade de Deus, tira. Fala assim: a minha vontade, é aquilo que Jesus falou assim: o meu alimento é fazer a vontade de Deus. O seu alimento é fazer a vontade de Deus. A sua necessidade primária, a prioridade da sua vida tem que ser fazer a vontade de Deus. Sua vida, suas prioridades, sua fé tem que estar no centro da vontade de Deus. Nós muitas vezes, o Cléber falou isso domingo, nós deixamos de colocar aquilo que é prioridade como centro da nossa vida. Nós devemos fazer da coisa principal a principal coisa. E muitas vezes nós estamos fazendo como se fosse acessório. Vir à igreja para nós, muitas vezes, participarmos das coisas de Deus, fica em segundo plano. Primeiro as coisas lá de fora e depois as coisas daqui da igreja. Nós estamos invertendo isso. E Deus nos mostra que tem que ser o contrário. Primeiro as coisas de Deus. Primeiro, aliás, tudo que você fizer tem que estar centrado naquilo que Deus quer para a sua vida. Seja trabalhando, seja se alimentando, seja brincando, em lazer, momento de lazer, tem que estar no centro da vontade de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. O Senhor pede de nós é o nosso coração, é nossa entrega completa. Que as nossas vidas estejam depositadas no Teu altar, Pai. Que o Senhor seja o Senhor, o dono do nosso coração. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse,
pagaste o preço na cruz, meus erros pesados em teus ombros, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregaste, ó Deus, o meu coração. Querido, curva sua cabeça. Curva sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque a sua igreja tem ouvido a sua voz, ó Pai. Sonda cada coração, cada mente, Senhor. Que o Senhor esteja ministrando na vida dos teus filhos, ó Deus, qual é a tua vontade, Senhor. Que toda obra de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa, caia por terra em nome de Jesus. Pai, nós queremos estar no centro da tua vontade, Senhor. Muitas vezes nós temos dificuldade, muitas vezes nós não ouvimos a sua voz, Senhor. Mas nós clamamos agora pela tua misericórdia, Senhor. Nós clamamos agora, Senhor, pelo teu perdão, ó Deus, e pedimos que o Senhor venha ser o centro da nossa vontade, ó Deus. Que a nossa vida, Pai, possa estar no Senhor, ó Pai. É o Senhor que nos promete a vida eterna, Senhor. É o Senhor que nos promete vida em abundância, Pai. Não há outro lugar que possamos estar a não ser no centro da tua vontade, Senhor. Que a nossa prioridade seja fazer a tua vontade, ó Deus, e não a nossa. Toma conta de tudo aquilo que nós temos, Senhor. Nosso patrimônio, nossa casa, nossos bens, nossos familiares, ó Pai. E sejam todos e tudo, ó Pai, no centro da tua vontade, Senhor. Toma conta do nosso coração, toma conta da nossa mente, ó Pai. E não permita que a gente ande conforme a nossa vontade, mas que nós tenhamos os nossos corações voltados para o Senhor, ó Pai. Que nós tenhamos sensibilidades, ó Deus, para ouvir a tua voz. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe a todos. Ali fora tem picolé da casa do julgamento ainda. O irmão pediu para dar uma força. Quem quiser comprar um picolézinho ali, tá? Para fechar o caixa lá. Deus abençoe. Meu corpo